Apaixonados pela palavra de Deus, sejam bem-vindos ao momento mais do Ministério Rocastel. Quem vos fala, Alderi Rocha Júnior, e hoje estaremos com a presença ilustre do nosso querido amigo, o pastor Oséias Pontes. Ele já estará chegando daqui a pouco, e hoje nós estaremos falando sobre as sociedades bíblicas, os problemas das traduções e como as sociedades bíblicas e as suas traduções trouxeram vários problemas para a nossa vida normal da igreja. Deus abençoe os que estão chegando, graça e paz, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu gostaria que vocês estivessem com as suas Bíblias em mão. Se você tem uma Bíblia NTLH, que são aquelas versões mais modernas, e também pegue uma Bíblia versão normal. Já estou avisando aqui que estamos ao vivo. Então vamos lá. Fábio, estou esperando aqui você em Teresina com aquele churrasco. Opa, Deus abençoe, deixa Deus te usar, meu querido amigo. Graça e paz aos que estão entrando, os que estão vindo. Daniel, Evangelista Joel, Nilda. Deus abençoe, Fábio, pastor Alex Machado, Claudiana, Wanderson, Zailton. Aí, bem-vindos, Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Hoje promete porque nós estaremos falando sobre alguns pontos muito importantes em questão de sociedade bíblica e tradução. Já estão com as Bíblias prontas? Já estão com as Bíblias em mão? Bíblias prontas, Bíblias em mão. Por favor, estejam com as Bíblias prontas. E já começando, o pastor Oséias, ele já estará conosco. Introduzindo o tema, todos nós conhecemos que as sociedades bíblicas, elas são as que organizam, as sociedades bíblicas são as que organizam a impressão das Bíblias no seu país ou no mundo, depende se a sociedade bíblica ela é local ou mundial. Então, nós temos as Bíblias que estão em português, e você vai ver a Bíblia em português, e você vai ver lá, Sociedade Bíblica do Brasil. O meu pai ele fez a tradução, né, o comentário e a tradução da Bíblia em português, e uma das coisas que eu lembro que a Sociedade Bíblica exigiu dele muitos requisitos para autorizar a impressão. Então, a Sociedade Bíblica, ela autoriza a impressão daquela Bíblia para que se chame Bíblia naquele país. Se a Sociedade Bíblica não autoriza a impressão, se a Sociedade Bíblica não autoriza a impressão, então aquele livro, que é chamado assim, aquela Bíblia não pode ser considerada como Bíblia, e sim como um livro com um autor, se não passou pelo crivo, né, da autorização da Sociedade Bíblica. Então, a Sociedade Bíblica, ela tem esse poder. A Sociedade Bíblica, então, a Sociedade Bíblica do Brasil é quem autoriza todas as impressões das Bíblias que nós temos. Agora, fazendo um breve resumo histórico, a Bíblia que você tem na mão, ela é uma versão.
a Bíblia que você tem na mão, ela não é a Bíblia original em si. Ela é uma tradução. E essa Bíblia que você tem na mão, essa Bíblia que tem Santa Bíblia ou Bíblia Sagrada, ela passou por vários processos até chegar na sua mão. E parte desse processo é as traduções de traduções. Então, quando nós temos, pastor Oséias, ele já está entrando, quando nós temos a consciência que a Bíblia, pastor Oséias, Chega. Deus abençoe. Continue, meu amigo. Glória a Deus. Pastor Oséias, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Sim seja sobre ti também, meu querido amigo. Eu entrei aqui, bugou aqui, tive que começar a desligar e ligar o celular. Me perdoe aí o atraso, mas já estou aqui. Não, que bênção que você conseguiu chegar. Eu estava falando aqui sobre o resumo das traduções, que o que nós temos na mão não é a Bíblia em si, ela é uma tradução. Uma tradução. Uma tradução não da original e uma tradução de uma cópia da cópia da cópia da cópia. Então, como essa Bíblia traduzida passou já por muitos homens, muitas questões de erros, modificações surgiram e já afetaram aquela tradução. Então, nós precisamos sim conhecer um pouco de história da Bíblia para entendermos qual versão melhor, que é a que nós precisamos para estudar. Aí as pessoas querem que a gente faça o trabalho deles e perguntam para nós: Roderigo, qual a melhor versão? Qual a melhor versão para quê? A melhor versão para estudo, para culto de domingo, para a leitura bíblica diária de devocional, para uma leitura do texto histórico. Não é isso, pastor Oséias? É assim mesmo. Querem que a gente diga, me diga logo qual é a melhor versão, e eu digo a mesma coisa. Versão para quê? Você quer estudar, você quer só ler, você quer... Versão para quê? Porque tem versão para tudo aí, tem versão até inversa. Tem versão até para justificar pecado, né? Então, para que você quer a Bíblia? Você quer uma Bíblia que fale que o pecado está legal? Posso te indicar uma. Se você quer que eu fale que é uma versão que vai te colocar na parede contra a lascívia e pecado, pecados sexuais e tudo isso, posso te indicar uma também. Depende daquilo. Que apoia o espiritismo, também tem, né? E que por aí vai. Em reencarnação, em tudo isso, que coloque o Satanás... Tem para tudo. Então... E o pior, pastor, é que a maioria das pessoas, dos leigos, por assim dizer, eles chegam em uma livraria e eles vão escolher a Bíblia pela capa bonita, né? Pelo estudo da Bíblia lá, né? De quem é o estudo? É do MacArthur. De quem é o estudo? É do Thompson. A última coisa que eles olham é a versão dessa Bíblia, a tradução dessa Bíblia. Eles não querem saber de nada disso, a maioria, né? Os leigos. Porque quem estuda mesmo já chega perguntando pela versão. Você tem tal versão aqui, né? Na verdade, quem está até na livraria são pessoas que conhecem... Só deixa eu fechar um pouquinho a porta aqui. Vai Ok. Então já volto. Então, isso que eu estou dizendo. A maioria de nós chega numa livraria e não procura saber que versão, de onde veio a tradução daquela versão, se ela foi foi alterada, se ela foi revisada, se foi corrigida. E o pior é que a maioria de nós acha que se ela foi, a maioria de nós acha que se essa versão que eu estou comprando foi corrigida, atualizada, revisada, o nome parece deixar a Bíblia mais fiel. Ó. Corrigida, revisada, atualizada. A gente vai dizendo, essa Bíblia é show, porque ela foi corrigida, revisada, atualizada.
E aí está o ledo engano das coisas. Né? E essas, pastor Oséias, essas são as mais perigosas. Porque Muito já mais passou pela revisão humana, atualização moderna de doutrina de pecado, já passou por pela tudo. atualização para que muita gente do mundo aceite a Bíblia e não se escandalize com Com ela, com a sua escrita, com os textos e com o originais. que Deus vai falar do pecado, que ele rejeita o pecado, que ele odeia o pecado, que ele vai contra o pecado. Então, são Bíblias que já foram amaciadas. São Bíblias amaciantes. Um amigo meu da Europa, da Alemanha, ele disse que ele tem uma versão da Bíblia no Novo Testamento, do Novo Testamento, na verdade, que onde havia o nome sangue de Jesus, foi substituído só por sacrifício, ou uma outra palavra que ele me disse, mas a palavra sangue saiu de todos os textos no Novo Testamento. Você tem uma ideia. Aí ele me mostrando que em Hebreus, quando diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão, é só sem o sacrifício não há remissão. Você tem uma ideia de como está perigoso. Eu chego a dizer que quando o texto bíblico diz assim, chegará, claro que não está no contexto aí, escatológico, mas eu uso isso quando estou falando com meus alunos, quando a Bíblia diz que vai chegar o dia em que vão correr de um lado para o outro em busca da palavra original, da palavra de Deus e não acharão, cada vez está mais perto disso. Verdade. Está cada vez mais perto. E aí a gente ainda não está falando nas versões NVI, nova versão transformadora, que a gente falou só nos facões, agora tem os punhais. Tem até as foices. Né? Pastor, deixa eu só colocar aqui um pouquinho uma questão aqui, para escandalizar um pouco o povo, porque eu gosto de escandalizar as pessoas. Já percebi. Se eu não escandalizo, eu não fico em paz. Eu preciso E eles não vão estudar para poder refutar. É isso mesmo. Muita gente me procura aqui no Instagram e diz, pastor, veja se eu dizer umas coisas, eu digo, eu vou estudar e vou refutar o que ele está dizendo. Aí ele diz que quando começa a estudar, ele diz, poxa, é verdade. É terrível. Nós temos, por exemplo, eu estava falando das sociedades bíblicas, que elas lideram o contexto da organização das Bíblias no país. Sim. Temos a Sociedade Bíblica do Brasil. Só que, se o povo conhecer um pouquinho da história da Sociedade Bíblica, eles entenderiam e teriam muito cuidado com escolher as Bíblias em si. Por exemplo, há muitos anos atrás, existia uma sociedade bíblica chamada a Sociedade Bíblica Britânica. Sim. A Sociedade Bíblica Britânica, ela era uma sociedade, obviamente, como o texto está dizendo, que unia várias crenças. Incluído, nós temos, por exemplo, para os ouvintes que estão aqui, estão atendendo que estão na nossa live, que estão na nossa transmissão, existem os textos mais antigos, do Novo Testamento, por exemplo, que são chamados de receptos. Estes textos mais antigos, majoritários, são os textos que são, por serem mais antigos, passaram por menos cópias. Passaram por cópia da cópia, só por ser mais antigo, eles passaram por menos cópias e então são mais fiéis, mais próximos à data onde foi escrito. Sim. Então, houve um grupo de pessoas que reuniram esses textos e começaram a criticar esses textos, a corrigir, porque são textos tão antigos que eles têm muitos buracos e algumas faltas de compreensão. E então, nós temos Você está me escutando bem, pastor Osés? Eu estou lhe ouvindo bem, apesar de que tem algumas pessoas dizendo aí que está pedindo para você colocar
o fone de ouvido com o microfone, mas eu estou lhe ouvindo muito bem. É que não está aqui comigo, meu fone. Não, mas está dando para lhe ouvir muito bem, pastor. Fala com os meus filhos. Nós temos, então, o texto crítico, que é: os críticos pegaram os textos antigos, e o corrigiram. Então, este novo texto bíblico é chamado de texto crítico. Então, nós temos, a partir deste momento, o texto receptus e o texto crítico. O texto crítico passou por muitas interpretações humanas. Os críticos pegaram, criticaram, corrigiram. A mesma coisa eles fizeram com o texto do Velho Testamento, que é o texto clássico antigo, e os massoréticos, que é um grupo de estudiosos do hebraico, corrigiram os textos antigos. Então, os textos antigos, eles são, para algumas sociedades bíblicas, são muito, muito, muito importantes, porque são mais fiéis. Já os críticos passaram por correções humanas. Tiraram e colocaram palavras. Agora, nesta sociedade bíblica britânica, tinha os que gostavam, os que estavam lá nos textos antigos e os textos corrigidos. Esses que gostavam dos textos antigos eram chamados de trinitarianos. Sim. Estes trinitarianos, eles acreditavam que Deus é 3 pessoas em um só Deus. A nossa clássica teologia da Trindade. Só que, como estamos falando de sociedade bíblica, estamos falando de junção de ideias. A sociedade bíblica britânica, ela também juntava os que acreditavam no unitarismo e unicismo. Aqueles que acreditam que Deus é um só, mas se manifesta... Porque da Britânica saiu a Sociedade Bíblicas Unidas, né? Exatamente. Por essas divergências de crenças, a trinitariana, os grupos que acreditavam que Jesus é trino, eles decidiram, sabe que eu não quero mais papo com vocês, porque vocês estão misturando doutrinas. E aí, então, a Sociedade Bíblica Britânica falou assim: nós precisamos de unidade, não importa a diferença de ideias. E os trinitarianos, eles saíram de lá e formaram a Sociedade Bíblica Trinitariana. E ficou lá, a Sociedade Bíblica Unida. Essa Sociedade Bíblica Unida é a que se transformou na Sociedade Bíblica Mundial. E a Sociedade Bíblica do Brasil saiu, é filha da Sociedade Bíblica Mundial. E então nós temos no Brasil a Sociedade Bíblica do Brasil, que está ligada à Sociedade Bíblica Unida, que acredita em todo tipo de coisa, e temos a Sociedade Bíblica Trinitariana, que acredita fielmente no que diz a palavra, sem modificação e sem... Porque a Sociedade Bíblica Unida, ela era unicista, ecumenista. Ela negava a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. Sim. Não é? Era unicista. E a trinitariana não aceitava isso. Não. A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. São 3 pessoas da divindade. As 3 são o único Deus. Sociedade Unida, como eu disse, é ecumenista. Ela traduzia até para a Igreja Católica, né? Era ecumenista, era unicista, era terrível. A história dela não é bonita, não. Né? E aí saiu esse remanescente, como o senhor está explicando. E a Sociedade Bíblica do Brasil, que imprime 99% das nossas Bíblias, é da Sociedade Bíblica Unida. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Deixa eu te mostrar um negócio. A Sociedade Bíblica Unida, ela tem os chefes, os camaradas que fundaram a sociedade. Estes camaradas que fundaram a sociedade, pastor Oséias, pensa nos camaradas
que você pode até se perguntar eles eram cristãos ou não. O povo fala, você tem que não fala das pessoas. Eu falei, não, mas para entender o povo, o que eles estão comprando, qual Bíblia que eles estão comprando, eles precisam saber. Entre eles haviam gnósticos, espíritas, tinha gente aí de terríveis. Temos, por exemplo, um camarada chamado Bruce Matzer. Esse é terrível. Nega a veracidade da Bíblia. Perdão, ele nega a veracidade do Gênesis. Ó. Nestle Alan. Cada um é mais terrível que o outro. Esse aqui. É esse aí. Seu áudio desapareceu, pastor. Seu áudio desapareceu. Este nega a veracidade do Gênesis. Chama o Antigo de mito, pastor Oséias. Ele nega a veracidade de mito. Ele ensina que o dilúvio foi um membro do Conselho da Sociedade Bíblica. Este camarada aqui, que até a questão do catolicismo ele tem. É o Carlo Maria Martini, cardeal. Sim. Cardeal. Ele foi quem? Participante ativo da Sociedade Bíblica Unida, Confederação dos Bispos do Brasil, aonde surgiu a versão bíblica atualizada. Atualizada. Este camarada organizou a Bíblia atualizada, que hoje temos de João Ferreira atualizada, todas as atualizadas, e então eliminando divindades, pedaços de divindade nos textos. Sim, e por aí vai. Nos textos. O importante é que as pessoas que estão nos ouvindo, elas entendam isso sobre essas versões. Nós temos os textos receptos, que datam do século XII. Os textos foram traduzidos para que a gente os chame de recegos, 5.000 cópias, datando desses séculos e comparados. Não é? Havia algum erro aqui, uma falta de uma letra aqui, uma falta de uma palavra ali, dos copistas. Não dos textos, mas eles foram unindo tudo até que nós tivemos os textos receptos do Novo Testamento, isso datando do século X e do século XII. O texto crítico começou a ser criticado, aí, como você já explicou, com muita propriedade, pela Sociedade Bíblica Britânia e depois a Sociedade Bíblica Unida, que tinha entre seus membros, como você viu aí, católicos, como você mostrou, espíritas, e haviam gnósticos e por aí vai. Era uma misturada doida. Eles se apropriaram, eles já criticavam o texto majoritário, dizendo que era arcaico, precisava passar por revisões, e já tinham feito a revisão, mas queriam atualizar. E aí eles tiveram um prato cheio na mão quando foi encontrado os textos, não é? 3 cópias de um texto do Novo Testamento datando do século III, do século IV, do século V. Cópias que foram rejeitadas. Pra você ter uma ideia, uma dessas cópias foi achada numa lixeira do Vaticano, porque eram cópias rejeitadas. Por quê? Porque a igreja do primeiro século rejeitou essas cópias porque um grupo eu me esqueci o nome deles aqui, mas eles misturavam o cristianismo com feitiçaria. E eles mexeram nos textos, né, e criaram uma própria Bíblia dele, como muitas igrejas hoje criam, que nós temos aí o Novo Testamento de Mormon e por aí e tal. E esses textos foram rejeitados pela igreja do primeiro século, a igreja primitiva. E eles foram encontrados, junto com esses rolos do Mar Morto, em 1500, né, 1516, 1589, quando eles foram encontrados, 3. Primeira coisa que tira a certificação dos 3. Nenhum bate com o outro. Os textos são modificados em todos os 3. Nós tivemos por majoritário 5.000 cópias do século X, XI e XII que não tinham erros nas palavras. Faltava uma letra, eram erros de copistas.
Por isso que foi juntado em um só e está aí o texto recepto, o texto recebido majoritário. Aí os caras já tinham revisado o majoritário e agora encontraram um prato cheio para atualizar. Desde então, a Sociedade Bíblica Unida e a Sociedade Bíblica do Brasil fechou, eles fecharam o coração para o texto recepto. A última vez que a Sociedade Bíblica do Brasil produziu o recepto foi em 94. E agora retornou a produzir nesse ano, agora no mês de março, por muitas críticas. Eu mesmo mandei uns 100 e-mails para lá. E eles disseram, resolvemos, a pedido de muitos, fazer novamente uma pequena tiragem dos textos receptos. Em outras palavras, seria assim, resolvemos imprimir uma Bíblia sem modificação humana, porque sim, os chatos crentes antigos que gostam da Bíblia original estão nos insistindo muito, porque há muitas modificações nos textos e só pouca gente conhece isso, mas como eles estão ensinando, então isso vai cair para nós como uma bola de neve lá na frente, e então exatamente, eu preciso agora, pelo menos dizer que eu estou imprimindo um pouquinho de Bíblia do texto Receptus, do texto antigo, sem modificação, porque lá na frente isso vai dar um rolo para a Sociedade Bíblica do Brasil. Você tem uma ideia, pastor? Cada vez que a Sociedade Bíblica do Brasil produz uma nova Bíblia, eles vêm tirando os textos do recepto e botando do texto crítico. Eles começaram colocando os textos entre parênteses e colocando um asteriscozinho embaixo. Quando a gente lia, dizia assim, esse texto, você tem uma ideia, só em João capítulo 10, no texto que eles produzem, falta 6 versículos dos textos receptos. Eles botaram. Aí eles não tinham coragem de tirar o texto, por exemplo, da mulher pecadora, Jesus lá com a mulher pecadora. Eles tiraram 6 versículos. Eles não tinham coragem de tirar, eles botavam entre parênteses e dizia assim, esse texto não se encontra nos textos mais fiéis. Qual é o texto fiel para eles? O crítico achado nos anos 50. Esse texto crítico é de 1950. Você tem uma ideia. 1950. Quando o texto Receptus é do ano 300, 500, 400 para trás. Então, aí o que acontece? Como esse texto crítico que eles encontraram, dá muita força para muitas doutrinas unicistas, ecumenistas. Você imaginar de coisa aí, o que é que eles fizeram? Vamos produzir esse. E aí dizem que esse é mais fiel. Por quê? Porque eles dizem que esses textos críticos, essas 3 cópias, uma delas foi achada numa lixeira, datam do século II e século III. Não está provado, mas eles dizem. E aí eles dizem, se são mais antigos, são mais fiéis. Olha a conversa para boi dormir. Quando nem esses 3, eles são consonantes. Esse discorda desse, esse discorda desse. Eram textos que foram modificados por seitas para usar as palavras dos apóstolos do Novo Testamento. Então, essa Bíblia revisada, atualizada que nós temos, sem falar ainda nessa nova tradução da linguagem de hoje, essa que eu citei ainda agora, que é uma última que eles lançaram agora, tem a Bíblia Mensagem também. A mensagem, essa aí, eu não sei se eu chamo ela de Bíblia. Paciência, olha como minha cara mudou. Porque eu tenho essas versões todas, aqui eu tenho 42 Bíblias. Olha a minha cara, como mudou quando você falou nessa Bíblia Mensagem. Pastor José, vamos dar um exemplo para o povo das diferenças, porque eles só estão ouvindo aqui um bate-papo histórico, mas para eles ficarem animados, para saber qual é o perigo de verdade que o povo evangélico brasileiro está vivendo sem ele saber. Sim. Por exemplo, nós vamos ter textos onde eles enfraquecem a doutrina do arrependimento. Vamos ter textos que foram modificados que enfraquecem a importância da palavra de Deus. Eu estou aqui com algumas versões. Estou com a NVI, estou aqui com a revisada, atualizada, estou com várias versões. Quando a gente lê no texto original, por exemplo, para enfraquecer a divindade
de Jesus, ou melhor, a importância da palavra de Deus. Lucas 4:4. No texto recepto, Lucas 4:4 está escrito assim: ele, porém, respondendo, disse, está escrito, Peraí. Lucas quê? 4:4. 4:4. Ó, Sim. nem ele, porém, respondendo, disse, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, vai olhar na revista atualizada, vai olhar na NVI como é que está o texto. O texto está lá assim, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão vive o homem. Cadê a palavra de Deus? Já tiraram. Tem gente que está lendo agora aí e vai se assustar. Tem gente que pegou a Bíblia agora e vai procurar a palavra de Deus e não vai achar. Em Lucas 4:4. Eles não vão encontrar. Cadê de toda a palavra de Deus? Não tem. Não tem palavra Tiraram de Deus. daí. Por quê? Para enfraquecer a importância da palavra. Pastor, o que o povo não acredita, tem muita gente ingênua. Não acreditam que toda organização humana ela passa por corrupção. Olha, se a gente for enfraquecer a doutrina do arrependimento, eu tenho aqui uns 15 textos, vou citar um ou dois. Você vai para João 3:15, no texto recepto está escrito assim, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:15, não estou falando de 16, que o 16 vai repetir metade do texto. Nas outras versões, na atualizada, revista atualizada, revisada, essa aí, ou na NVI, as outras está dizendo assim, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Cadê o não pereça? Sim. Verdade. Não tem mais o não pereça. Tiraram o não pereça. Para que todo em João, aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por quê? Porque cadê a parte do pecado e da condenação não é do interesse daquela doutrina, daquela uma igreja. vez salvo, salvo para sempre. Se eu criei, não tem mais condenação. Não vou nem entrar nisso que vai dar confusão. Sabe? Mas, não, eu criei, não tem condenação. Do mesmo jeito, se as pessoas forem agora em Romanos capítulo 8, só está escrito assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O resto do texto que diz que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito, já não está mais nas Bíblias atualizadas, a revista atualizada. Verdade. Tiraram. Quer mais? João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha a versão transformadora que diz, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim tem a vida eterna. É todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Crê em quem? Cadê Jesus aí? Não tem mais apontado para Cristo. Você não tem que acreditar em Jesus. Você tem que acreditar somente em aquilo que for pregado. Não tem mais o crer em mim. É só aquele que crer tem a vida eterna. E o em mim? E aí eu já disse Romanos aqui, né? 8:1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nessa atualizada revisada, só tem, agora já não existe nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo Jesus. É interessante que antigamente ela vinha entre colchetes, e agora eles tiraram o texto, agora ele não vem mais o colchete, eles botaram o colchete para ir avisando, nós vamos tirar esse negócio. E tiraram mesmo, saíram modificando. Eles colocaram colchetes para aqueles chatos, mas agora, por favor, nos deixem livremente colocar os textos ao nosso desejo. Pastor, e os textos que eles modificaram, por exemplo, principalmente um cara que era agnóstico, fala muito deles a história, que eu acho que a pronúncia é Nestle Alan, não me recordo bem. Meu Deus, conheço. Terrível. Ele é responsável por essas mudanças. Eberhard Nestle. É esse mesmo. Criador do texto Nestle, versão baseada no modificado texto do Westcott Hort, uma das piores e versões.
É esse texto crítico aí que está baseado toda a revista atualizada no Brasil. É As nesse texto aí. Piores Lixo. versões. Olha, Lixo como, como ele era voltado ao gnosticismo, ao espiritismo, ele mexeu com os textos que falam sobre a condenação, dizendo que a condenação não é mais eterna. Ó, fortalece a doutrina universalista que a condenação não é eterna, mas será por um tempo. 2 Pedro 2,17, no texto recepto majoritário, está escrito assim: estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento. Pausa, que eu gosto de ler aqui. 2 Pedro o quê? 2,17. Sim. 2,17. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Vamos lá para o texto crítico, para a revista atualizada? Ó, estes são fontes sem águas, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Cadê o eternamente? Não tem. Não, e saiu de tudo. Tirou. Saiu. Não tem mais. Ó, 2 Pedro 3,10. 2 de Pedro 3,10. Meu Deus. Tá escrito assim, ó. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no quais os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Aí vamos ver nas outras versões, eu botei aqui também nessa nova transformadora. Ó. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecendo com terrível estrondo. Até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Ó, não tem mais destruição para a terra. Só serão expostos. A versão atualizada vai dizer: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecendo com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Negam completamente a destruição eterna. Completamente. É pavoroso. Verdade. Judas, versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por causa das suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha isso aqui, na nova tradução transformadora. Para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Não tem condenação, não. Só vão se converter. Olha a NVI. Para julgar a todos... Olha a NVI. Para julgar a todos e convencer a todos os ímpios. Não é para... Olha, o texto original diz para trazer juízo sobre os ímpios. Aqui não, é convencer. Eles só estão botando convencer. Não, é para convencer. Todos os ímpios a respeito de todos os seus atos de impiedade que eles cometeram impiamente. E acerca de todas as palavras insolentes que foram ditas contra ele. A revista atualizada vai dizer para exercer juízo contra todos, para convencer todos os ímpios. É só convencer. Não tem condenação. Tiraram toda... Tchau tudo isso. Acabou. Não tem condenação, não tem nada. Pastor, essas Bíblias foram autorizadas pela sociedade bíblica. Essas Bíblias foram criadas por um propósito. Essas Bíblias foram modificadas por um propósito. Sim. O povo acredita, o povo acha, tem gente que acredita que eles simplesmente estão resumindo e fazendo a Bíblia ser mais fácil de compreender, mas não. Verdade. Existe a intenção, sim, de modificar o texto para a eliminação, principalmente das mensagens pecado, condenação e Jesus como o centro de tudo, de toda a atuação da fé de Deus. Elas negam a divindade de Jesus. Pastor, eu li o Novo Testamento revisado e atualizado
12 vezes ano passado. 12 vezes. Comparando com os textos recéptos. Depois eu li comparando com a NVI. E eu encontrei mais de 20 textos que destroem a divindade, de Jesus. Sim, eu tenho um texto aqui, da Revista Atualizada e Revista Corrigida. João 6,69. Diz a revista Corrigida: Tu és o Cristo, Filho de Deus. A Revista Atualizada: Tu és o Santo de Deus. Agora, o texto original do Receptus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Olha a diferença, gente. Rouba a divindade. Efésios 3,9. 3,9, eu já ia falar sobre ele. Esteve oculto em Deus que tudo criou. A Revista Corrigida. A Revista Atualizada: Oculto em Deus que criou todas as coisas. Mas não fala de quem. Aí na Corrigida e Fiel diz: Esteve oculto em Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Gente, tão difícil colocar que tudo foi criado por meio dele. Oh, glória! Gente, este é o meu lugar, está debaixo de você. Eu me sinto em paz. Eu estou no meu lugar. Que negócio é esse? Meu Deus. Eu estava aqui pensando que a gente fica sem ter como depois publicar tudo, né? Porque fica cortando. Mas aí dá um jeito de juntar os dois. Eu vou dar um jeito de juntar. Para que as pessoas estão pedindo muito aí isso. Então deixa eu citar de novo. Quando você for finalizar a live, salva no teu IGTV. Tá bom. Aí você tira aí. Então deixa eu dizer de novo que eles disseram que travou. 1 de João 4:3, que o texto vai dizer: e todo espírito que não... perdão. Eu li 1 Timóteo 3:16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. E na Revista Atualizada, na NVI, tudo vai dizer aquele que se manifestou em carne. Tirou Deus daí, né? Levando justamente para aquela questão, novamente, do contexto espírita. Aí, o mais terrível é isso aqui, ó. 1 de João 4:3, isso é clássico. Qualquer crente pentecostal do reteté sabe esse versículo aqui. Por quê? Porque os crentes tinham aquela mania de estar expulsando o demônio, de deixa eu ver se é demônio mesmo. Jesus vem em carne. Aí o que é que o demônio dizia? Não, então é demônio mesmo. Olha a aberração nesse texto. 1 de João 4:3. O texto recepto diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Olha o texto na NVI e na Revista Atualizada. E todo espírito que não confessar a Jesus não é de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Aí faltou um pedacinho, né? Pequenininho. Que não confessar que Jesus Cristo veio em carne. Por quê? A doutrina unicista dizia que ele era um espírita, a doutrina diz que Jesus era um espírito, nunca foi carne. Se Jesus nunca foi carne, sangue nunca foi derramado, a redenção desceu pelo ralo. Um fantasminha. Mas é que isso é importante para as sociedades bíblicas manter, porque elas têm que ter unidade e lucro. E isso é importante para elas fazerem uma unidade ecumênica de todas as crenças. E isso nós tocamos os pontos, né, pastor? Poucos pontos, mas é uma aberração. Porque se Jesus não veio em carne, não tem sangue, não tem sacrifício, não tem salvação, não tem redenção. Porque o que garante isso para nós é que ele nasceu em carne, derramou seu sangue, passou por todo o seu martírio para que hoje nós tivéssemos o que temos. Se isso não... fala, se ele não morreu e ressuscitou, em vão é nossa fé. É a nossa fé. Então é interessante que o texto está dizendo que se aquele que não confessa que Jesus veio em carne, aquele que não confessar, está cheio do espírito do anticristo. Então o que é que eu digo do tradutor dessa Bíblia? Que tirou aí, que não confessa por nada que Jesus veio em carne. O que é que eu digo dele?
Eu fico com um texto. E quando eles dão a ideia de que Jesus, de que Maria não era virgem? Você já viu assim? Fala essa, pastor. Fala. Eles dão a ideia de que Maria não era virgem. É um negócio terrível. Ó. Tem essa aí, pastor? Tem. Não, agora eu vou ter que abrir o texto aqui na Mateus 1, 25. Mateus 1, 25. A revista atualizada vai estar dizendo: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho e pôs o nome de Jesus. Eu peguei aqui. Entendeu? Quer dizer, se você ler o texto todo, você vai ver que quando o texto está dizendo que quando o anjo disse a José, receba Maria, tua mulher, aí o texto vai dizer, e não a conheceu, porque ela está grávida, e não a conheceu até que teve. Ou seja, está dizendo, insinuando, e na transformadora é pior. E nesse texto, nessa versão que eu vou buscar, que o meu amigo tem lá na Alemanha, e diz assim, e só voltou a conhecer lá. Pastor, mas fale por completo, porque eu interrompei o senhor, aí as pessoas, para pegar, para quem não pegou o texto. É Mateus 1, 25. O texto recepto está assim, ó. E não a conheceu, até que veio à luz o filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Só que a gente tem que ler o texto. Até que veio o primogênito. O texto, os outros vão dizer, e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Tira a palavra primogênito. E pôs o nome Jesus. E colocou o filho para José. Insinuou que José tinha relações com Maria, deixou de ter quando ela estava grávida e só voltou a ter depois que teve o bebê. Olha. Teve relações com elas até Jesus ter nascido. Sim. E não é mais o primogênito. Até que teve o filho, tirou o primogênito. Olha as aberrações desses textos, gente. Ó, na NVT, nova versão transformadora, está escrito assim, ó. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele deu o nome do menino de Jesus. Jesus não é mais o unigênito de Deus e nem primogênito de Maria. Pastor, tem traduções, tem versículos que são indignação, mas tem outros que são engraçados, não são? Sim, por exemplo, verdade. Você tem aí a NTLH? A nova versão transformadora está por aqui. Mas A linguagem de hoje, perdão. A linguagem Ah, sim, está aqui. A linguagem de hoje. Mateus 18, 22. Olha só o que diz a versão do Receptus, da Corrigida e Fiel. E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que diz a NTLH? Mateus, que eu peguei ela aqui 18, agora, pastor. 18, 22. Olha só, o texto diz, Jesus lhe disse, leia. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí toda essa modernidade de hoje diz assim, não! Ponto de exclamação. Respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Fica engraçado, né? Fica. Muda o texto completamente, mas enfim. É terrível, gente. Tem versículos excluídos, por exemplo, Mateus 17, 21. Na NTLH não existe mais. Sim. A pesquisa que eu fiz, pastor, diz aqui o seguinte. Deixa eu ver bem aqui. São, ao todo, quantas modificações? Ó.
das 140 mil palavras do autêntico Testamento, autêntico Novo Testamento, o Recepto, o texto crítico suprimiu 6 mil palavras, tirou 6 mil. Há exemplo de João 8, 1 a 11, que em muitas palavras, em muitas bíblias ainda está entre colchetes, mas na maioria ele já tirou os versículos fora. Isso aqui é assombroso. Verdade. João 8, se você aí que está nos ouvindo puder olhar, e se você tem a revista atualizada, você vai ler João 8, de 1 a 11, e você vai ver que em algumas bíblias está em colchete, dizendo que esse texto não está nos textos originais. E na versão transformadora, já foi tirar. Né? Você imagina, tiraram 10 versículos. Não foi só uma palavra. Aí o colchete também começa no capítulo 7, do versículo 53, que vai, na verdade, começar do versículo 53 do capítulo 7 até o versículo 11. Eles dizem que esse texto não está no texto original. Né? Manuscrito que eles acharam, né? Manuscrito que eles acharam. Aí o que acontece? Suprimem 6 mil palavras, alteram 2 mil palavras, adicionam 2 mil palavras, fora as bíblias que traduziram por equivalência dinâmica. A gente até deve depois falar sobre essas traduções. A tradução literal por equivalência dinâmica e por aí. Porque a equivalência dinâmica é a tradução mais abraçada hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. O cara lê o texto, né, e faz como você disse aí, não apenas 7, que é um método de tradução que eles chamam de tradução por equivalência dinâmica, é mostrando a dinâmica do texto e não o texto original. Então, no final... A tradução assim, que se usa para estudar é chamada de a equivalência formal. Sim. Que é o texto bíblico original, palavra por palavra. Por palavra. Você faz a tentativa de traduzir, mas você tenta manter o mais fiel possível das palavras e das posições que foram colocadas. Já a equivalência dinâmica, o cara não está nem aí com as palavras foram escritas, ele traduz a ideia e a intenção do autor. Sim. Essas equivalências dinâmicas, que é NTLH, Moderna, a Mensagem, a Bíblia, a linguagem de hoje, todas essas dinâmicas, equivalências dinâmicas, servem para novos convertidos, bem novos convertidos, super novos convertidos. Novos convertidos. Que estão começando a se relacionar com os textos. Por quê? Porque é muito coloquial a linguagem. Mas depois deixa eu dizer... percebe que falta alguma coisa. Aí, então tem que ir para a equivalência formal. E tem versões que usam os dois, a mistura dos dois. Olha, as versões que nós temos no Brasil que usam texto crítico e equivalência dinâmica, eu vou citar aqui algumas. A Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia Viva, a Bíblia da Linguagem de Hoje, Almeida Edição Contemporânea, que é uma coisa que eu vou dizer aqui, pastor, que é revoltante. Continuam usando a Bíblia, a tradução como Almeida, mas essa tradução não é mais de Almeida. Almeida nem estava vivo quando apareceram os textos críticos. Nem vivia. Pastor, fale para nós qual é a única Almeida original que respeita o João Ferreira do Almeida. Seria a de 1000... Eu não me recordo a data, pastor. Mas só tem é a da Sociedade Bíblica Trinitariana. Trinitariana, sim. Sim, para mim você está dizendo... Sim. Da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu estava citando a data que eles ainda produziam, até os anos 90, eles ainda... Mas a fiel é da Sociedade Bíblica Trinitariana, a ACF, né? Como nós conhecemos. A ACF. E fiel. Por quê? Porque quando eles viram a tradução do texto crítico, como o senhor mesmo já explicou, e a mistura de religiões, eles criaram
a Sociedade Bíblica Trinitariana, principalmente com um compromisso. Eu tenho a confissão de fé deles e tudo, que era proteger os receptos. Proteger. Se não houvesse Sociedade Bíblica Trinitariana hoje, no Brasil nós não teríamos acesso aos textos receptos. Essa é a verdade. E estaríamos completamente enganados em muitos textos. E a nossa doutrina Muitos estaria textos. muito ferida. Muito ferida. O Pedro está perguntando aí se a King James é boa. A King James americana, a inglês, ela é boa. A tradução em português, aí abacalhou. É isso que eu vou dizer. As Bíblias que estão aí, se ela é atualizada, se ela é NVI, linguagem de hoje, eu não sei como é que a família do João Ferreira de Almeida, os descendentes, aceitam que o nome dele esteja aí. Deve ter algum royalties. Porque a tradução não é mais do Almeida. Sejamos sinceros. Assim como a King James no Brasil, eles também agora traduziram. Pastor, pressão, a gente tem um ditado aqui no Piauí que pressão cozinha até carne de galo. Carne de galo é dura. Mas quando eles produziram no Brasil é King James atualizada e corrigida. Aí produziram o texto crítico, não é King James. A Bíblia, aí agora no final do ano, eles traduziram ela só corrigida. Não botaram atualizada, nem dizendo, não, essa aqui agora é a King James. Por quê? Porque todo mundo criticou. Como é King James se está baseada no texto crítico? A tradução do Rei James, quando foi traduzido, ninguém sabia nem que existia. Foi traduzido no ano 300, do século X, século XV, desses manuscritos. A Reina Valera, estão perguntando aí da Reina Valera. A Reina Valera é em espanhol original. Sim. Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Os dois camaradas fizeram a tradução. Minhas preferidas. Estão ali. Especificamente dos textos originais receptos. Sim. Agora, teve as diferentes Reinas Valeras. Tem muitas Reinas Valeras como Almeidas. Sim. Só que a traduzida ao português não é a fiel Reina Valera. Não é. Então, aí onde que nós também entramos nesses pontos. Tem Reinas Valeras, a mais famosa Reina Valera é 1960, que é a que ficou base, inclusive em todo mundo hispânico, usa a Reina Valera 1960. 1960. Aí se traduziu para o português. Só que a Reina Valera 1960, ela está cheia de modificações. De modificações. A Reina Valéria seria as mais fiéis, 1858. Sim. Continuou também a de 1909. Daí em diante já começou as modificações. Então, se você tiver acesso, como graças a Deus eu tive, a Reina Valera de 1858, 1909, parabéns. Mas achar elas dessa aqui é confusão, não é? Mas, verdade, ainda assim, né? Porque tem muitos aplicativos aí de Bíblia que oferecem a Reina Valera. E aí o pessoal diz, não, eu tenho aqui no aplicativo a Reina Valera. Mas não é o texto de 1858, já é uma tradução em português errado. Ó, eu tenho aqui Reina Valera no programa de computador, claro, aqui tudo é chique, né? Tenho a 1960, aqui não. Clássica. Aqui eu tenho no computador, mas ó, Bíblia. Aqui atrás de mim tem Bíblia. São 42 Bíblias, versões que eu tenho. Tem Bíblia aqui. Eu tenho tudo no computador. Bíblia. Eu ainda sou muito arcaico. Tem mais duas ali, ó. Bíblia. Eu sou sinestésico, pastor. Se eu não pegar e fazer isso aqui. Você sabe como é o nome disso aqui, ó? Farfalhar. Se eu não farfalhar as páginas. O meu pai, quando fez o trabalho dele... A Bíblia é lindíssima, eu tenho. Ele pegou exatamente essas questões. A tentativa de corrigir. Aí de voltar para o texto receptus, o texto majoritário, e ignorar no Antigo Testamento maçorético.
Mas, por exemplo, a pressão da sociedade bíblica coloca, ela é muito grande. Você falou assim, por que as pessoas colocam o nome Almeida? Porque uma das coisas que nós lembramos que a sociedade bíblica exigiu para a impressão da Bíblia do meu pai é que todos os versículos tinham que ter uma modificação. Nenhum versículo poderia estar igual. Então tem coisa que você assim fala assim, mas eu não consigo traduzir de outra forma. Tem só essa forma de traduzir. Mas é obrigado a ser diferente. Sim. Então quando você coloca a Bíblia, que você é obrigado a ser diferente para ser aceito pela sociedade bíblica, então você já entra em conflitos. Porque você tem que, obrigado a traduzir ela, posicionar as palavras de forma diferente e tudo mais. Então isso para ter uma nova tradução. Isso é muito, muito perigoso. Por exemplo, os livros da Torá, os livros do Gênesis, por exemplo, os livros da Torá receberam um nome, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, diante da Vulgata Latina. Aqui eles deram os nomes latinos. Mas os nomes originais... Os nomes originais não eram esses. Os nomes originais dos livros da Torá, eles são outros. Então, quando nós vemos os textos, por exemplo, Levítico capítulo 1, versículo 1. Vai, Crá. Vou pegar aqui. Levítico 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés. Isso. E chamou o Senhor a Moisés. A primeira palavra que está no texto original é chamou. Porque o nome do texto, o nome do livro, Vaikra, significa e chamou. E chamou. Se foi dado esse nome a Levítico, porque a primeira palavra principal recebe o nome do livro. Então, e chamou, o livro tem que começar com e chamou. Uhum. Só que aí as outras versões, por serem... No princípio, né? No princípio criou Deus, Bereshit, no princípio. Isso. Os nomes, estes eram os nomes, Êxodo, que Deus chamou os filhos de Israel. Então, essas palavras têm que ser as primeiras. No deserto, por exemplo, Números capítulo 1, versículo 1 diz: falou mais o Senhor a Moisés no deserto. Gente, terrível isso. Porque o versículo tem que começar no deserto. No deserto falou o Senhor a Moisés. O no deserto é a primeira palavra. Primeira palavra no original. Livro. No deserto. Esse tipo de coisas que assim são... não! A gente que estuda, falta enlouquecer com essas coisas, né? É um negócio... Para nós faz toda a diferença. Pode não fazer muita diferença para muita gente, mas para nós muito. Pastor, estão perguntando aqui se é boa a Bíblia Thompson, se é... Olha, como eu volto a dizer, pessoal está comprando Bíblia pelo comentário. Você tem que olhar a tradução, ok? Então, a mais próxima que nós temos em português seria a IACF da Trinitariana, né, uma Bíblia muito boa. As Bíblias do papai do nosso querido pastor Alderi Nelson, que são a versão de Nelson, eu tenho todas aqui também. Eu gosto muito, como o pastor já falou aí, as Bíblias de Nelson, e algumas pessoas disseram, é minha pérola aqui, né? Mas deixa eu explicar uma coisa para o pessoal, para quem está conosco saber. Eu tenho, por exemplo, aqui a MacArthur. A Bíblia MacArthur. A versão é atualizada. Então, eu não gosto da versão. Eu comprei pelo comentário de MacArthur. Apesar de que eu também não gosto do comentário dele. Quando eu comprei e fui ler, você tem uma ideia aqui, o MacArthur disse que o espírito que subiu e falou com Saul era Samuel. Então,
Então nós temos que corrigir todo o resto da Bíblia se isso for verdade. Né? Então, aí, Thompson, gente, isso é só comentário. É a Bíblia comentada por MacArthur, a Bíblia comentada por Thompson, a Bíblia comentada do fulano, do cicrano. É bom que você tenha para ver o comentário deles? É bom, você vai crescer. Mas você precisa ter uma Bíblia. Ó a minha Bíblia, ó. 26 anos comigo, ó como ela tá. Ó. 26 anos, olha como ela é maltratada, ó. Ó, ó, é maltratada. Ó o Gênesis, ó, tem fita aqui, eu não largo ela. É a que eu levo para pregar, ó. Ela já se rasgou de velhinha, ó. Não tem estudo, não tem. Eu comprei ela sem referência cruzada, sem nada. Mas ela aqui na minha mão, se eu pegar outra ali, eu não sei o que fazer, mas com essa aqui eu derroto gigantes. Entendeu? Por quê? Porque para mim, eu preciso ler uma Bíblia sem e eu faço esse desafio a todos que estão nos ouvindo, sem olhar comentário. Porque nós nos viciamos, lê um texto, vai olhar o comentário. E aí a gente tende a pensar que o que o comentarista está dizendo é a verdade. Mas se eu quiser... Constrói paredes em cima dessa. Eu posso já me sentar aqui, eu acho que em 60 dias eu faço o comentário de Efésios, eu faço o meu comentário de Oséias, você também, você é que tem base mesmo para essas coisas. Quer dizer, o pessoal tem que entender, isso é o que MacArthur acha acerca dos textos, isso é o que o Thompson diz acerca dos textos, isso é o que fulano diz acerca dos textos. Agora, né? qual versão que ele pegou? O povo nem sabe. Aí sim. Isso é outra coisa. Por exemplo, as Bíblias baseadas no texto crítico. O texto crítico é aquele que nós falamos, que é modificado por homens. Bíblias baseadas no texto crítico. Revista e atualizada, revista e corrigida, Almeida revisada melhores textos, a NVI, a nova versão internacional, Bíblia linguagem de hoje, Bíblia nova, Bíblia viva, Alphalite, a Americana Standard, a Thompson, a NTLH, a Deike, a Shed, a TNM, a de Jerusalém, a Vulgata de Jerônimo. Todo mundo diz, a melhor Bíblia. Quando eu estava no seminário teológico, eu tinha um professor que vivia dizendo assim, tu ainda não comprou a Bíblia de Jerusalém? Tu ainda não está com a Vulgata de Jerônimo? Como é que tu quer estudar a Bíblia? Então, você vê como é as coisas hoje, né? Para o católico é a melhor, né? E para muitos estudantes evangélicos de teologia, né? Que a Bíblia de Jerusalém é a melhor Bíblia. Meu Deus, é muita doideira. Dessas Bíblias aqui de estudo e tudo, eu falaria dessa questão do estudo. Eu gosto muito da Bíblia-chave. Ela é uma Bíblia para quem quer estudar, porque ela é difícil o entendimento. Ela vem com um manual, se você não entender, você não vai achar, mas ela nos leva para os textos, para o significado das palavras e tudo. E é interessante que às vezes a gente vai ver o significado da palavra lá, e vai ler o texto, e o texto está dizendo uma coisa e o significado é outro. Então, o dicionário é mais fiel do que o texto, porque o texto é revisado, é corrigido, é revisto e corrigido. Tem comentários, por exemplo, eu lembro de um comentário que diz assim, lembra a história dos corvos que alimentaram Elias? Sim. Aí, por exemplo, aí nós fomos lidar com alguns questões rabínicas, e aí nos ensinaram a respeito da palavra corvos e tal, que é a mesma palavra do animal, porque os árabes são conhecidos como corvos, sendo que Elias, ele era judeu, não poderia tocar em animais imundos, o corvo era um animal imundo, então a mesma palavra para corvos era para caravanas dos árabes. Então, o texto ele está se referindo às caravanas árabes que alimentavam a Elias. Aí li um comentário que dizia assim, e então Elias foi alimentado por corvos. E o comentário dizia assim, olha, a palavra original, o comentário, inclusive é um rabino famoso, a palavra no original é caravanas árabes. Só que, como todo mundo ensina que é corvo animal,
Eu não tenho, ele escrevendo, eu não tenho problema em acreditar que Deus poderia usar um animal para alimentar Elias. Então ele colocou no seu comentário o que o texto original dizia, mas ele também colocou no seu comentário desfazendo o que o texto original dizia diante do seu achismo. Então o comentário é isso, é o achismo do comentarista. Seja algo muito bom ou seja algo muito ruim. Tem aquelas famosas bíblias, que eu não quero falar o nome, que diz que Satanás, o fruto de Satanás que deu a Eva é sexo. Sim. E então eu falei, o quê? É. A Alguns chegam a dizer que Caim e tem uma grande igreja no Brasil que apregou isso de todo jeito, que Caim é que é a semente de Eva com a serpente. Então, esse tipo, e tá lá, os comentários estão fortíssimos. E lá tá lá, são bases da nossa igreja. São bases da nossa igreja. Então, por quê? Porque estão focados no comentarista e não no texto bíblico. Graças a Deus, Deus levantou homens como você, pastor Oséias. Eu é que digo, homens como você. Para a palavra de Deus. Quem sou eu? Faço como Davi, uma pulga nesse deserto. Mas graças a Deus por você, por sua vida e por tantos outros homens de Deus que estão nos trazendo de volta a palavra, né? Muita gente ainda perguntando aí, pastor, a Bíblia de Thompson é boa? Do Jim Swaggart, eu volto a dizer, gente, só é comentário. Procurem Bíblias, nós falamos o nome daquelas que são produzidas aqui do texto crítico, se distanciem dessas Bíblias. Se você quer estudar, procura uma Bíblia ACF, ou uma daquelas antigas ainda da Sociedade Bíblica de 1980, por ali, que ainda resta alguma coisa boa. Reina Valera 1569, 1600, a Bíblia de Genebra, a Bíblia de King James em inglês, você vai ter que estudar em inglês para você pegar a Bíblia a verdadeira. A de Lutero, de 1545. Sim, a de Lutero. A Scofield, a Scofield. Da Trinitariana. A Bíblia de Estudo Scofield, eu tenho ela aqui, tá ali. Eu gosto muito. Ela é da Trinitariana, ela é boa. É trinitariana, sim. Muito boa. São esses textos, né? Então tem muita coisa que a gente podia dizer, mas eu quero antes de encerrar, lembrar aos nossos irmãos que estão nos assistindo o texto de Deuteronômio 4:2, também de Provérbios 3:5 e Jeremias 26:2 e por aí vai. Os textos dizem assim: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2. Provérbios 3:5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará tuas veredas. Jeremias 26:2. Ainda diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor, todas as palavras que eu te dei e que lhes dissesse. Não omitas nenhuma destas palavras. Apocalipse 22:18, que é o texto mais lido, que diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. E por aí vai. O pessoal está pensando que um dia isso tudo não será cobrado, né? E nós aqui nós só arranhamos, né? Arranhamos esse assunto. Mas quem está me ouvindo aí, me seguindo, que ainda não segue o pastor Alderi Seiga, entra lá na Rocastel, é rocastel.com.br ou só .com. Se inscreve no curso de teologia desse moço aí, que eu já vi todo o material de bibliologia dele e é um sonho, vai edificar muito sua vida.
Pastor, obrigado pelo carinho. Aos nossos alunos também, sabem que eu admiro muito o ministério do pastor Oséias. Por Amém. favor, siga o seu material, a sua escola, seu ensino. Ou já vai vir aí com todo o material de escola nova, online, todo Em o nome de Jesus. potencial. Que Deus te use grandemente como uma luz sobre a nação. E sobre Eu o mundo, recebo. pastor Oséias. Eu Conta recebo, comigo, assim seja. a nossa parceria é para sempre e que Amém. Deus te abençoe grandemente. Abraço à família.